Fim do mundo é um evento futuro hipotético que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. Entre os potenciais riscos catastróficos globais estão, entre outros, uma inteligência artificial hostil, as armas de nanotecnologia, as alterações climáticas, a guerra nuclear e as pandemias. Pesquisadores têm dificuldade em estudar a extinção humana diretamente, uma vez que algo assim nunca aconteceu. Apesar disto não significar que a extinção humana não vai acontecer no futuro, criar modelos de riscos existenciais é algo complexo, em parte devido ao viés de sobrevivência. Porém, se cria um questionamento: existe uma forma de fazer o planeta Terra explodir, desaparecer do universo? Bomba nuclear. Sim, é possível destruir o planeta com bombas nucleares, mas isso teria consequências catastróficas para toda a vida na Terra. As armas nucleares têm um potencial destrutivo incrivelmente poderoso devido à enorme quantidade de energia liberada durante uma explosão nuclear. As consequências incluiriam mortes em massa. Uma única explosão nuclear pode matar centenas de milhares a milhões de pessoas instantaneamente, dependendo do tamanho da bomba e da localização da explosão. Radiação letal. Além das mortes imediatas, a radiação resultante das explosões nucleares pode causar doenças a longo prazo e mortes adicionais devido à exposição à radiação. Inverno nuclear. Se um número suficientemente grande de armas nucleares fosse usado em um conflito em curto período de tempo, a fumaça resultante poderia bloquear a luz solar, causando um inverno nuclear. Isso poderia ter efeitos devastadores no clima e na produção de alimentos, levando à fome em escala global. Destruição da infraestrutura. As explosões nucleares causariam danos maciços à infraestrutura, incluindo cidades, redes de transporte e comunicação, instalações industriais e muito mais. Efeitos duradouros. A radiação resultante das explosões nucleares pode contaminar áreas extensas por décadas ou séculos, tornando-as inabitáveis. No entanto, é importante notar que a comunidade internacional trabalhou para evitar o uso generalizado de armas nucleares por meio de tratados de controle de armas e acordos de não proliferação. O uso de armas nucleares é amplamente considerado inaceitável devido às suas consequências devastadoras. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, TNP, por exemplo, tem como objetivo impedir a disseminação de armas nucleares e promover o desarmamento nuclear. Além disso, o uso de armas nucleares levantaria sérias preocupações éticas e morais e poderia desencadear retaliação por parte de outras nações com armas nucleares, levando a um conflito global. Portanto, é crucial que a comunidade internacional continue a buscar a paz, a diplomacia e o desarmamento nuclear para evitar o cenário de destruição total do planeta com armas nucleares. Mas o planeta em sua estrutura poderia explodir? Não, a Terra não pode explodir da mesma forma que uma bomba nuclear ou uma estrela em supernova. A Terra é um planeta rochoso composto por camadas sólidas, incluindo a crosta, o manto e o núcleo. A energia necessária para fazer com que a Terra se desintegre ou exploda em pedaços é imensamente maior do que qualquer coisa que a humanidade seja capaz de produzir. No entanto, é importante notar que a Terra é um planeta dinâmico e geologicamente ativo, sujeito a terremotos, erupções vulcânicas e outros eventos naturais que podem causar destruição significativa em escalas regionais. Além disso, eventos cósmicos, como o impacto de um asteroide de grande porte, também têm o potencial de causar extinções em massa. No entanto, a estrutura da Terra, composta por rochas e minerais, não é suscetível a uma explosão que levaria à destruição completa do planeta. Asteroide. A desintegração completa da Terra por meio do impacto de um asteroide é altamente improvável, independentemente do tamanho do asteroide. A Terra é um planeta muito grande e maciço, e os asteroides conhecidos simplesmente não têm energia cinética suficiente para pulverizar todo o planeta. No entanto, o impacto de um asteroide de tamanho considerável poderia causar devastação em escala global.
O tamanho exato do asteroide necessário para causar um impacto catastrófico depende de vários fatores, incluindo a composição do asteroide, sua velocidade e o ângulo de impacto. No entanto, os cientistas acreditam que um asteroide com um diâmetro de aproximadamente 10 a 15 km ou mais poderia causar extinções em massa e ter efeitos significativos no clima global. Um exemplo notável é o impacto do asteroide que teria causado a extinção dos dinossauros, conhecido como Evento de Extinção Cretáceo-Paleogeno, KPG. Acredita-se que o asteroide responsável tinha cerca de 10 km de diâmetro. É importante observar que a probabilidade de um asteroide desse tamanho atingir a Terra é muito baixa, e os astrônomos monitoram e rastreiam asteroides potencialmente perigosos para que a humanidade possa se preparar e, idealmente, tomar medidas para evitar um impacto catastrófico no futuro. Existem planos e protocolos de defesa planetária em desenvolvimento para lidar com possíveis ameaças de asteroides, mas, felizmente, até agora nenhum asteroide de tamanho suficiente para destruir a Terra foi detectado em rota de colisão com nosso planeta. O que aconteceria se a Terra se desintegrasse? A desintegração completa da Terra, onde o planeta se fragmentaria em pedaços menores, é um cenário altamente improvável e não é algo que possa acontecer naturalmente. A Terra é um corpo planetário maciço com uma forte gravidade que mantém sua estrutura coesa. No entanto, se hipoteticamente a Terra pudesse se desintegrar por algum motivo, as consequências seriam absolutamente catastróficas. Algumas das principais consequências seriam: perda de vida. A desintegração da Terra resultaria na morte instantânea de todos os seres vivos no planeta, incluindo humanos e todas as formas de vida. Desaparecimento do planeta. A maior parte da massa da Terra se dispersaria no espaço, criando destroços em órbita ao redor do Sol. O que restasse da Terra se tornaria pequenos fragmentos em órbita ao redor do Sol, eventualmente sendo atraídos pela gravidade solar e dispersos. Impacto no Sistema Solar. A desintegração da Terra poderia afetar o equilíbrio do Sistema Solar, influenciando as órbitas de outros planetas e corpos celestes. Fim da humanidade. A humanidade e todas as formas de vida na Terra deixariam de existir instantaneamente. No entanto, vale ressaltar que a Terra é um planeta estável e não há razão para acreditar que possa desintegrar-se de forma espontânea. Qualquer evento catastrófico que poderia causar a desintegração completa da Terra, como o impacto de um objeto maciço, seria extremamente raro e teria efeitos devastadores, mas não levaria à desintegração do planeta como um todo. Laser. Nos últimos anos, tem havido discussões em torno da possibilidade de usar tecnologia laser avançada para realizar experimentos e demonstrações de força direcionando lasers poderosos da Lua para a Terra. Embora a ideia seja intrigante e tenha sido discutida na ficção científica, é importante entender por que essa ação não resultaria na destruição do nosso planeta. Neste artigo, exploraremos as razões pelas quais essa ideia não é uma ameaça real para a Terra. Natureza dos lasers. Para entender por que essa ação não representaria uma ameaça real, primeiro devemos considerar a natureza dos lasers. Os lasers produzem luz altamente concentrada e coerente, o que lhes confere uma grande potência. No entanto, a potência de saída de lasers, mesmo as mais poderosas, é limitada e não é comparável à quantidade de energia necessária para causar danos substanciais a um planeta inteiro. Ineficiência energética. Os lasers, embora possam ser impressionantemente poderosos em escalas laboratoriais ou industriais, são ineficientes em escalas planetárias. Uma quantidade massiva de energia seria necessária para que a luz laser tivesse um impacto significativo na superfície da Terra. A transferência de energia através da vasta distância entre a Lua e a Terra seria altamente ineficiente. Proteção da atmosfera. Além disso, a atmosfera terrestre age como uma barreira protetora. A energia dos lasers que viajasse através do espaço encontraria uma série de obstáculos ao entrar na atmosfera, onde a maior parte da energia seria dispersada e absorvida. Isso tornaria qualquer dano à superfície da Terra extremamente improvável.
ética e legislação. Além das considerações técnicas, existe uma dimensão ética importante. O uso de tecnologia laser com o propósito de causar dano à Terra seria inaceitável à luz das normas éticas e legais internacionais. Tratados e convenções internacionais proíbem o uso de armas de destruição em massa, incluindo armas baseadas em laser. Conclusão. Em resumo, apontar o laser mais poderoso já inventado da superfície da Lua para a Terra não resultaria na destruição do nosso planeta. A natureza dos lasers, a ineficiência energética, a proteção da atmosfera e considerações éticas tornam essa ideia cientificamente inviável e moralmente indefensável. É importante focar no uso responsável da tecnologia para o bem da humanidade e do planeta. O destino distante, quando o Sol engolirá a Terra. Nossa estrela, o Sol, é uma presença constante em nossas vidas, fornecendo calor e luz que sustentam toda a vida na Terra. No entanto, o Sol é uma estrela com uma vida finita, e, eventualmente, chegará ao fim de seu ciclo. Um dos eventos mais dramáticos que ocorrerá no futuro distante é quando o Sol engolirá a Terra. Embora isso possa parecer alarmante, é um processo natural no ciclo de vida das estrelas e levará bilhões de anos para ocorrer. O Sol, uma estrela em evolução. O Sol é uma estrela de tipo espectral G2V, que atualmente está na fase de sequência principal de sua evolução. Isso significa que o Sol está convertendo hidrogênio em hélio em seu núcleo através da fusão nuclear, produzindo uma grande quantidade de energia. Essa fase de estabilidade é o que permitiu a vida na Terra florescer por bilhões de anos. A fusão nuclear e o hidrogênio. A fusão nuclear no núcleo do Sol é a fonte de sua energia. À medida que o hidrogênio no núcleo é convertido em hélio, uma grande quantidade de energia é liberada na forma de luz e calor, que é emitida como luz solar. Esse processo continuará por bilhões de anos, mantendo as condições ideais para a vida na Terra. O futuro distante de estrelas como o Sol. No entanto, eventualmente, o hidrogênio no núcleo do Sol será consumido, e ele entrará em uma nova fase de sua evolução. À medida que o hidrogênio se esgota, o núcleo do Sol se contrairá e as camadas externas se expandirão, transformando o Sol em uma gigante vermelha. Nessa fase, ele crescerá de tamanho e se tornará muito mais luminoso. O destino da Terra. Quando o Sol se transformar em uma gigante vermelha, seu tamanho aumentado engolirá os planetas mais próximos, incluindo a Terra. O destino da Terra será ser consumida pelo próprio Sol. Este é um evento que ocorrerá daqui a cerca de 5 bilhões de anos, e não há motivo para preocupação imediata. O evento hipotético em que o Sol engolirá a Terra é uma parte inevitável do ciclo de vida de estrelas como o nosso Sol. No entanto, é um acontecimento que está muito distante no futuro e não representa uma ameaça para a humanidade no curto prazo. O estudo da evolução estelar e do destino final das estrelas é uma parte fascinante da astronomia e nos ajuda a compreender a longa história do universo e nosso lugar nele. Até lá, continuemos a apreciar a luz e o calor do Sol que sustentam a vida em nosso planeta. Bom, já que sabemos que o fim do mundo se estende apenas à vida na Terra e não para o planeta, como seriam as outras principais causas do final dos tempos? Supervulcões. Os supervulcões são fenômenos geológicos extraordinários que podem ter impactos significativos no meio ambiente, mas a ideia de que eles poderiam ser responsáveis pelo fim do mundo é uma representação exagerada. Vou explicar com mais detalhes. Impacto regional. Quando um supervulcão entra em erupção, ele pode liberar quantidades massivas de cinzas vulcânicas, gases e lava em uma escala muito maior do que as erupções vulcânicas típicas. Isso tem o potencial de causar devastação em escala regional, afetando as áreas próximas ao vulcão. Inverno vulcânico. A liberação de grandes quantidades de cinzas vulcânicas na atmosfera pode bloquear a luz solar, causando um resfriamento significativo da temperatura global. Esse fenômeno é conhecido como inverno vulcânico e pode afetar o clima e a agricultura em todo o mundo. Extinções em massa.
Acredita-se que erupções de supervulcões tenham contribuído para extinções em massa na história geológica da Terra. O evento de extinção Permiano-Triássico, que ocorreu há cerca de 252 milhões de anos, é frequentemente associado à atividade vulcânica massiva. No entanto, é importante observar que, embora as erupções de supervulcões possam ter impactos severos e duradouros no meio ambiente e na biodiversidade, elas não representam uma ameaça iminente para o fim do mundo como a expressão é frequentemente entendida. As erupções de supervulcões são eventos geológicos raros e não ocorrem com frequência na escala de tempo humana. Além disso, a humanidade tem a capacidade de monitorar e estudar vulcões, o que nos permite antecipar erupções em grande parte das vezes. No entanto, devemos continuar a monitorar e estudar esses fenômenos naturais para melhor entender seus impactos e tomar medidas preventivas quando necessário. É possível um aquecimento global de proporções venusianas na Terra? É extremamente improvável que a Terra sofra um aquecimento global de proporções venusianas. Vênus é um planeta que experimenta um efeito estufa extremamente intenso, que eleva sua temperatura média de superfície a cerca de 467 graus Celsius. No entanto, existem várias razões pelas quais isso não é uma preocupação iminente para a Terra. Atmosfera diferente. Vênus tem uma atmosfera muito diferente da Terra. A maior parte da atmosfera de Vênus é composta de dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa muito eficaz. Na Terra, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera é muito menor. Atividade solar. A quantidade de energia solar que a Terra recebe desempenha um papel crítico em seu clima. Qualquer aumento significativo na temperatura da Terra exigiria uma mudança drástica na energia solar que recebemos, o que não é esperado em um futuro previsível. Feedbacks climáticos. O sistema climático da Terra é complexo e inclui vários feedbacks negativos que tendem a estabilizar a temperatura. Por exemplo, à medida que a temperatura aumenta, as nuvens tendem a se formar com mais frequência, o que reflete a luz solar e resfria a Terra. Ação humana. Embora o aumento das concentrações de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, devido às atividades humanas, esteja causando um aumento nas temperaturas globais, o aquecimento global é altamente improvável que alcance níveis venusianos. A comunidade internacional está tomando medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e mitigar os impactos das mudanças climáticas. Em resumo, um cenário de aquecimento global de proporções venusianas não é uma preocupação realista. No entanto, é fundamental abordar as mudanças climáticas e tomar medidas para limitar o aumento das temperaturas globais, protegendo assim o nosso planeta e suas condições de vida. Terra bola de neve. Essa teoria é uma hipótese que sugere que a Terra passou por períodos em sua história geológica em que ficou quase inteiramente coberta por uma extensa camada de gelo e neve, transformando-a em um ambiente frio e glacial. Acredita-se que esses eventos tenham ocorrido no Proterozoico, cerca de 600 a 800 milhões de anos atrás. Embora a teoria da Terra bola de neve descreve episódios glaciais intensos no passado da Terra, não é provável que ocorra um evento semelhante no futuro. As condições que desencadearam esses eventos no passado eram únicas e não são esperadas para as condições atuais da Terra. Os episódios da Terra bola de neve foram influenciados por uma série de fatores, incluindo variações na órbita terrestre, concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e processos geológicos. Em particular, a redução drástica nos níveis de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, na atmosfera foi um dos principais fatores que levaram a esses eventos glaciais intensos. Hoje, as concentrações de dióxido de carbono na atmosfera estão aumentando devido às atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Essas atividades estão causando um aumento nas temperaturas globais, aquecimento global, em vez de resfriamento. Portanto, as condições atuais são muito diferentes das que levaram aos eventos da Terra bola de neve no passado. No entanto, é importante continuar monitorando as mudanças climáticas,
reduzindo as emissões de gases de efeito estufa e adotando práticas sustentáveis para mitigar os impactos das mudanças climáticas na Terra. Embora um evento de bola de neve não seja uma preocupação realista para o futuro, as mudanças climáticas devido ao aquecimento global representam uma questão séria que requer ação para proteger o nosso planeta e suas condições de vida. Envenenamento da atmosfera é possível? O envenenamento da atmosfera é um termo que pode ser usado de diferentes maneiras, mas geralmente se refere a processos que prejudicam a qualidade do ar, como a poluição do ar. A poluição do ar é real e pode ter sérios impactos na saúde humana e no meio ambiente. A poluição do ar e a degradação da qualidade do ar representam uma séria ameaça à saúde humana e ao meio ambiente, mas não são, por si só, uma ameaça à extinção da vida na Terra. A vida na Terra é incrivelmente resiliente e diversa, capaz de sobreviver e se adaptar a uma ampla gama de condições ambientais. No entanto, é importante observar que a poluição do ar tem efeitos adversos significativos na saúde humana e no ecossistema terrestre. Pode causar uma série de problemas de saúde, como doenças respiratórias, cardiovasculares e câncer, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, a poluição do ar pode ter impactos ambientais, como a acidificação de ecossistemas aquáticos, danos a florestas e ecossistemas terrestres, e contribuição para as mudanças climáticas. Embora a poluição do ar possa causar danos graves, o risco de extinção da vida na Terra é mais associado a ameaças globais, como eventos de extinção em massa devido a impactos de asteroides, atividade vulcânica massiva ou alterações climáticas abruptas e extremas. Esses eventos representariam ameaças muito mais significativas para a vida na Terra em escala planetária. No entanto, é fundamental abordar a poluição do ar e tomar medidas para melhorar a qualidade do ar e proteger a saúde humana e o meio ambiente. A gestão ambiental, a regulamentação de poluentes e a transição para fontes de energia mais limpas são estratégias importantes para mitigar os impactos negativos da poluição do ar. Um invasor no sistema solar. A chance de um planeta errante, também conhecido como um planeta interestelar, invadir o sistema solar e colidir com a Terra é extremamente baixa. Na verdade, é virtualmente impossível que isso aconteça. Há várias razões para isso. Vazios interestelares. O espaço interestelar entre sistemas estelares é vasto e, na maioria das áreas, é praticamente desprovido de matéria sólida significativa. As chances de um planeta errante entrar no sistema solar são extremamente baixas, devido à vastidão do espaço interestelar. Interações gravitacionais. O sistema solar é influenciado principalmente pela gravidade do Sol. Qualquer objeto em órbita ao redor de outra estrela teria que superar a influência gravitacional dessa estrela para chegar ao sistema solar, o que é altamente improvável. Escalas de tempo longas. As escalas de tempo para eventos astronômicos significativos, como a colisão de objetos interestelares com o sistema solar, são medidas em bilhões de anos. Em termos humanos, esses eventos são extremamente raros e ocorreriam em escalas de tempo geológicas ou cósmicas. Caso, contra todas as probabilidades, um planeta errante invadisse o sistema solar e colidisse com a Terra, as consequências seriam catastróficas. O impacto de um objeto de tamanho planetário seria destrutivo em uma escala global. Dependendo do tamanho do objeto, o impacto poderia causar extinções em massa, alterações climáticas drásticas, incêndios florestais em grande escala e a liberação de uma enorme quantidade de energia, causando devastação. A Terra como um planeta físico não desapareceria no cenário de uma colisão com um planeta errante ou outro objeto maciço. Em vez disso, a colisão poderia causar danos significativos à sua estrutura e superfície, mas o núcleo da Terra e uma parte substancial de sua massa ainda existiriam. A gravidade da Terra, que é gerada principalmente em seu núcleo, continuaria a existir, embora possa ser afetada pelo impacto. No entanto, o impacto de um planeta errante ou objeto maciço teria consequências catastróficas para a vida na Terra.
No entanto, é importante enfatizar que a probabilidade de um evento desse tipo ocorrer é praticamente nula e não é uma preocupação realista para a humanidade. A ciência astronômica está constantemente monitorando o espaço em busca de objetos potencialmente perigosos, como asteroides e cometas, e há protocolos de defesa planetária em vigor para lidar com essas ameaças conhecidas. Planetas errantes invadindo o sistema solar e atingindo a Terra são eventos altamente improváveis, e felizmente, não são uma preocupação iminente. Fim do mundo de acordo com algumas religiões. As religiões ao redor do mundo desempenham um papel fundamental na vida das pessoas, fornecendo orientação moral, conforto espiritual e um quadro de significado para a existência humana. Uma parte intrínseca das crenças religiosas em muitas tradições é a ideia do fim do mundo, um evento apocalíptico que marca o encerramento da história humana. Neste artigo, exploraremos como diferentes religiões abordam o conceito do fim do mundo e o que isso significa para os crentes. Cristianismo, o Apocalipse e o julgamento final. Uma das crenças mais conhecidas sobre o fim do mundo é encontrada no cristianismo. A Bíblia, particularmente o livro do Apocalipse, descreve eventos apocalípticos, incluindo a segunda vinda de Cristo, o julgamento final e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Para os cristãos, o fim do mundo é uma parte essencial de sua teologia, marcando o momento em que Deus julgará a humanidade. Islamismo, o dia do juízo. No islamismo, a crença no dia do juízo é central. Os muçulmanos acreditam que, no fim dos tempos, as pessoas serão julgadas com base em suas ações e que o mundo passará por uma série de eventos cataclísmicos antes do dia do juízo. O Alcorão descreve detalhadamente esses eventos, incluindo o surgimento do Anticristo e o retorno de Jesus. Hinduísmo, ciclos de renascimento e destruição. O hinduísmo tem uma visão cíclica do tempo, com a crença em yugas, ou eras, que se sucedem repetidamente. No final de cada yuga, acredita-se que ocorram eventos de destruição e renascimento, simbolizando o fim de uma era e o início de outra. O conceito de pralaya, um período de dissolução, é uma parte essencial das crenças hindus sobre o fim do mundo. Shintoísmo, a crença no renascimento da Terra. O shintoísmo, a religião nativa do Japão, acredita na existência de kami, ou espíritos divinos, que estão intrinsecamente ligados à natureza. A crença shintoísta não se concentra tanto em um evento apocalíptico, mas sim em um ciclo contínuo de renascimento da Terra, onde a purificação e a renovação são aspectos essenciais. Conclusão: as teorias sobre o fim do mundo desempenham um papel importante nas religiões ao redor do mundo. Elas não apenas refletem as crenças sobre o destino da humanidade e o papel divino, mas também podem fornecer orientação moral e incentivar a reflexão sobre o comportamento humano. No entanto, é importante notar que essas visões do fim do mundo não são uniformes, e as interpretações podem variar amplamente dentro de cada tradição religiosa. Independentemente das crenças individuais, o conceito do fim do mundo continua a ser um tema de fascinação e reflexão em muitas religiões e culturas. Por fim, o planeta Terra, como um corpo celestial, tem uma longa história que abrange bilhões de anos e continuará a existir por um período igualmente longo. No entanto, a vida na Terra é vulnerável a várias ameaças, incluindo mudanças climáticas, extinções em massa, catástrofes naturais e atividades humanas prejudiciais. Embora o planeta em si seja resiliente, a vida na Terra, incluindo a vida humana, pode estar em risco devido a ações irresponsáveis e perturbações significativas. Portanto, é crucial reconhecer a importância de preservar nosso planeta e suas condições de vida para as gerações futuras. A proteção do meio ambiente, a mitigação das mudanças climáticas e o uso responsável dos recursos naturais são imperativos para garantir que a vida na Terra continue a prosperar. Enquanto o planeta Terra perdurará, a continuação da vida aqui depende de nossas ações para proteger e preservar nosso ambiente. Obrigado por assistir, e se quiser apoiar este projeto, considere sua inscrição neste canal e deixe um like para fortalecer.